Senhor, por que falar de Pedro primeiro que o negou? Porque nós sabemos que Deus ele trabalha inconstantemente usando o seu tempo, que é o tempo do propósito, para cumprir-se. E vai se dizer que anunciaram, assim, Jesus anunciou na sua mesa ali na Páscoa, na sua reunião, que um dentre iria traí-lo. Aconteceu nessa comunhão no repartir do pão, que é algo sagrado, é algo que tem que ser como comunhão para nós, que ia ter um que ia trair, porque fazia parte do propósito, não era para escândalo. E vai se dizer mais depois que Jesus comenta, aleluia, que um deles ia negar também. Pedro assim falou que jamais ia negar. Não, Senhor, eu não vou negar, porque Pedro estava cheio de unção. Eu creio que estava cheio de poder e cheio de aprender de Deus, vendo Deus ali a caminhada, ele aprendeu de Jesus. Então dá certa situação que não dá certo o poder de acreditar que nós podemos sempre seguir avante. Mas é por isso que a Bíblia fala, quem está de pé, cuide para que não caia, porque a vigilância nossa tem que ser redobrada. E ele ali, verdadeiramente, evidentemente, ele falou que não ia negar. E aconteceu que Jesus permitiu ele passar por essa situação, onde Jesus no Getsemane estava em oração, pediu o auxílio de alguns dos seus discípulos para ficar pelo menos 1 hora orando, para ficar 1 hora orando até que ele fosse ali falar com o Pai. Mas vai se dizer que Jesus vai estar dormindo, está descansando o seu repouso humano, porque como Jesus falou, a carne é fraca, o Espírito é forte. E vai se dizer que naquela situação Jesus perseverou em orar, porque a oração ela tem efeitos extraordinários. E vai se dizer que na oração Jesus chegou e assim falou com eles: turma, mas era o tempo de dormir, não, era o tempo de se levantar. Porque muitas vezes a gente acha que é o tempo de descansar, mas é o tempo que vai ter que pelejar. Que foi na hora que chegou os soldados e disse: aquele que vai me trair está vindo aí. Foi na hora que Judas Iscariotes veio com os soldados, porque tinha que se cumprir a palavra. E o que eu quero trazer com isso, que Deus vem colocar no meu coração, queridos, nós estamos aqui para entender que o propósito é maior. Nós temos que entender que cada situação que acontece no meio do crente, em volta do crente, na vida do crente, no trabalho do crente, na família do crente, onde o crente estiver, o cristão estiver, vai ter que passar por situação que vai ser muitas vezes agradável. Mas o segredo está aí. Jesus deixou relatado essa situação na palavra dele, para nós entendermos que não é para ser desprezada. Nós entendemos que Jesus não quer que nós entramos em confronto ou em questionamento em relação à sua obra. Mas por que essa palavra, minha irmã, no tempo de missão? Porque a missão é essa, a missão faz parte de um propósito. Nós achamos que missão, muitas vezes nós estamos aqui, vivemos uma vida embaraçada muitas vezes por causa da questão do tempo. O tempo nos leva a trabalhar, o tempo nos leva a cuidar de outras coisas, como comer, vestir, pagar contas, prestar conta. Então nós temos que entender que Deus quer que nós realmente cuidamos daquilo, porque tem que dar certo o que é de César, mas a prioridade é o propósito de Deus sobre a minha vida e a tua vida. E missão não é simplesmente nós existimos e cumprir um propósito materialmente invisível, mas o propósito que Deus quer para a nossa vida é sobrenatural. Aleluia! É espiritual. Porque tudo que acontecia de lutas, traição, negar, dificuldade, enfermidade, nesta caminhada que Deus relatou por intermédio da palavra, fazia parte do propósito. E muitas vezes nós ficamos despercebidos porque nos angustiamos por causa de irmão, nos angustiamos por causa de lei, nos angustiamos por causa de presidente, governo, prefeito, cidades, bairro, e não é para nós perdermos tempo com isso. Não é para nós nos angustiarmos, é porque faz parte do propósito de Deus. Se dizer que no decorrer do tempo cumprisse o objetivo de Jesus, ele foi levado para Pilatos. Ele tinha que estar na frente de Pilatos. Por quê? Porque tinha que mostrar a Pedro que ele não era tudo isso. Pedro tinha que saber que há uma fraqueza no homem. E nós temos que entender que nós somos aptos a acertar muitas vezes, mas tem tempo que nós teremos que retroceder para reconhecer que ele é o Senhor. E vai se dizer que ali aconteceu de alguns servos daquele palácio reconhecer ele como servo de Deus. E o que aconteceu muitas vezes no nosso meio acontece isso. E nós temos que entender que como nós estamos em determinado lugar, seja qual seja o lugar, nós temos que mostrar quem é Deus na nossa vida. Nós temos que perseverar e dar testemunho dele. Pedro negou, não é você um deles, só um deles sim. A nossa palavra tem que ser maior. Deus está nos provando nesses últimos tempos. Porque não adianta nós estarmos pagando o preço, perdendo o dia, a noite, fazendo campanha e colocar em prática o propósito. Não adianta eu acordar, ficar 24 horas jejuando, consagrando,
se eu não quero viver o propósito. Aleluia. Se eu não quero entrar na dimensão sobrenatural. E o sobrenatural vai nos rasgar de dentro para fora, né? De fora para dentro. O sobrenatural vai fazer a gente perder o nosso eu. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, então eu vou ter que padecer. Então, queridos, e vai até que assim ele percebeu a gravidade. Pedro, negando a Jesus, e Jesus olha para ele, imagina olhar de Jesus e olhar, tá vendo, Pedro? Ele disse que precisa vigiar nessa situação. Nós temos que vigiar com nossa boca. Nós temos que vigiar com nossas palavras, que nós assim afirma com tanta veemência. A gente afirma que estamos preparados, mas nós sabemos que muitas vezes tem algo aí que não está bom. Nós afirmamos que nós podemos fazer algo, mas muitas vezes estamos fazendo, mas não é suficiente para a glória de Deus. Aleluia, Deus. E ele percebeu ali e ficou arrasado, de tal forma que ele chorou muitíssimo. E esse choro foi necessário porque todos que porventura errar diante de Deus têm que se arrepender para Deus entrar com misericórdia. Aleluia. E ali aconteceu um grande sinal. Era a missão. É essa missão que nós temos que desenvolver. É essa missão de vivermos a vontade de Deus, de obedecer a voz dele e entender que nós temos que andar no sobrenatural constantemente. Nós, como ele fala, buscando o seu reino e a tua justiça, demais coisas serão acrescentadas. E nós muitas vezes estamos buscando coisas passageiras. Nós estamos nos cansando em coisas passageiras, querendo ensinar Deus a trabalhar, querendo passar na frente de Deus porque Deus já confirmou, não esperando Deus nos justificar, nos apresentar, porque assim é melhor. Aleluia, Deus. E aconteceu, queridos, que no decorrer do tempo, Jesus foi levado para Pilatos. Eles ali afirmaram, usaram de pessoas maldosas para falar contra Jesus. Mas o interessante é que Jesus nada respondeu. Mas nós não somos assim. Nós deveríamos ser a imagem e a semelhança de Jesus, tanto no comportamento como nas atitudes. Jesus ouviu, mas minha mãe é Deus, mas ele veio 100% no corpo de homem, para nos mostrar que ele estava agindo no corpo humano, não foi no poder dele. Porque como ele falou com Pilatos, se eu quiser um do outro, ele me grita de anjos para descer aqui. Aleluia, Deus. Mas ele queria mostrar para nós, se ele pode, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E ali Pilatos interrogou ele, porque as pessoas estão dizendo, não, ele falou, ele disse que poderia quebrar, destruir esse templo e construir em 3 dias, mas eles não estavam entendendo que a língua era outra. Porque Deus falava as coisas espirituais para quem era espiritual. E quem está de fora não entende, então vão ficar questionando o trabalho de Deus muitas vezes em nossas vidas. E vai se dizer que ali eles interrogaram sobre isso, pegou algo para colocar contra Jesus. Mas Jesus falava do corpo do homem, que ele poderia mudar a vida do homem, se o homem desse lugar, destruía tudo e fazia novamente um novo vaso. Mas vai se dizer que Jesus ficou calado, porque a minha resposta é a tua, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Nós temos que entender, não adianta a gente questionar, por mais que nós achamos que nós temos verdade, que nós estejamos certos da situação, mesmo a resposta certa quem vai dar é Deus. Porque muitas vezes as nossas palavras podem ser até coerentes e verdadeiras, mas tem que ser por propósito. Porque às vezes nós podemos usar a nossa palavra verdadeira e prejudicar o irmão que precisa de tratamento. E nós muitas vezes somos egoístas que nós queremos usar a nossa palavra para abater o irmão, não sabendo que o irmão também faz parte do propósito. E o irmão possa ser que esteja falando coisas por causa do momento dele, da prova dele, e ele precisa de ajuda. Ele precisa do apoio dos irmãos. E muitas vezes é assim, a gente tem a certeza que podemos estar certo naquilo, mas nós não medimos a ação, o que vai ser daquela ação, qual é a ação que vai ter. Possa ser favorável para mim e não para o irmão. E Deus vai se agradar disso? Não, porque Deus quer salvar todos. E vai se dizer que naquela caminhada foi assim cumprido um propósito. Vai se dizer que Jesus está indo de caminho e fala que tem 2 dos seus servos que estão se distanciando. Que estão se distanciando, que é no caminho de Emaús. Estão se distanciando porque viu que foi o momento da crucificação. Eles tinham ouvido falar da palavra. Eles tinham ouvido falar que Jesus iria morrer e era necessário que acontecesse. Mas eles não sabiam e tinham certeza na convicção dele que Jesus ia ser o libertador em carne. Daquele jeito que ele estava ali andando. Daquele jeito que ele estava ali, mas era necessário que algo dramático acontecesse. Algo muito forte acontecesse. Algo forte tem que acontecer na nossa vida, queridos. Porque se não acontecer